que lições nós aprendemos do Covid, principalmente sobre a essencialidade do transporte público, porque as pessoas, durante esse tempo de lockdown, né, o que ficou funcionando foram só aquilo que é essencial para as pessoas, e nós tivemos os hospitais, supermercados, e outros serviços que são de natureza essencial, mas as pessoas pensam só no médico que chega de carro no hospital. Só que todo um contingente de trabalhadores que são de classe muito baixa dependem do transporte público. Então, eu queria que você comentasse um pouco que lições que o Covid nos ensina sobre isso, sobre essa essencialidade, a necessidade da gente preservar nossas redes de transporte e, de maneira geral, o que nós aprendemos com o Covid sobre como nós devemos fazer essa gestão do transporte em tempos de crise. Olha, primeiro foi esse despertar mesmo da essencialidade do serviço, né? Porque até pouco tempo atrás se ouvia muito assim, não, acaba com o transporte público e deixa só os aplicativos. Os aplicativos vieram para solucionar o problema. Quem fala isso talvez não conheça a estrutura de um serviço de transporte público de forma um pouco mais profunda e também não conhece a realidade das pessoas que só têm a opção do transporte público. Porque, para a classe média, se você vai pagar R$ 5 a mais do que você paga hoje de transporte, talvez seja muito acessível. Mas aquela pessoa que depende exclusivamente do transporte público para se deslocar, ela não tem alternativa. Então, se esse transporte morrer, ela vai ficar isolada ainda mais da sociedade, vai ficar lá na região onde ela mora, sem ter direito a emprego, sem ter oportunidade de emprego, sem ter oportunidade de estudo, sem ter oportunidades de lazer e de educação. Então, esse despertar de que o transporte público é um serviço essencial, espero que a gente tenha conseguido transmitir para a sociedade de forma clara. O segundo momento, e aí uma realidade bem nossa, é que o nosso modelo de financiamento do transporte no Brasil, baseado exclusivamente na tarifa, ele é bastante limitado, porque nós chegamos agora num momento onde nós temos que reduzir a capacidade do transporte público para que evite o risco de contágio, e o nosso modelo tarifário para calcular o preço do transporte público não atende essa necessidade nova. Ou então, nós teremos que subir a tarifa a 20%, 30% para poder ter o mesmo padrão de custos que a gente tinha no passado. Então, essa estrutura de financiamento do transporte público é que se mostrou a mais frágil no Brasil, nesse momento dessa crise. A maioria das cidades está aí se debatendo, tentando achar uma alternativa de como colocar dinheiro no transporte público. Então, se a gente vai conseguir aprender ou não, espero também que o governo federal, as pessoas que lá hoje estão dirigindo o país, elas também se sensibilizem com esse assunto. Se uma coisa nós vamos ter que mudar, é a lógica de financiamento do transporte público. E aí nós vamos ter que arrumar fontes de custeio. E não estou aqui pedindo para que a gente tire dinheiro de outras áreas, como saúde e educação, para custear o transporte. Nós temos medidas que não são novas. Nós estamos falando, por exemplo, de um projeto que, em 1994, ainda no governo Itamar, entra como proposta, que é a CID, e o projeto se chamava Reitup na época. O projeto tem que a cada 10 centavos acrescidos no valor da gasolina, do litro da gasolina vendido nos postos da cidade, você teria 30 centavos de redução na tarifa. Então, esse é o potencial de um subsídio cruzado. E aí vou falar um pouquinho de iniciativas, Suzy, que a gente está adotando aqui em Porto Alegre, que são um pouco pioneiras no Brasil. Nós estamos propondo aqui uma coisa que você já conhece, já vê pela Europa, que é a questão da tarifa de congestionamento. Apesar de uns cases mais famosos ser o de Londres, nós temos aí pioneiros antes de Londres, Singapura, em 1975, se eu não me engano, Estocolmo, final dos anos 90, início dos anos 2000,
e Londres ali, 2005, mais ou menos, 2002 a 2005, que realmente implanta a tarifa de congestionamento. E esse recurso é arrecadado e vai para o transporte público. Quando você fala de um assunto desse no Brasil, você parece um grande criminoso, parece que está falando, por que não reverter a lógica que a gente sempre teve de subsídio ao transporte individual? E por que isso? Porque durante anos nós incentivamos a indústria automobilística para o automóvel. E nós reduzimos o IPI, nós controlamos de forma artificial o preço da gasolina, nós fizemos diversas construção de estradas com dinheiro público. Aí você pode dizer, mas a estrada serve para atender o caminhão que transporta a mercadoria. Tá bom, mas ela não precisa de 3, 4 faixas, porque ela só tem aquele grande número de faixas porque tem muito automóvel indo para lá. Mas vamos voltar ao raciocínio que a gente vinha conduzindo. Então, essas medidas naquela época, aqui não é nenhuma crítica, mas é uma observação, essas medidas naquela época tiveram uma externalidade positiva. O que é isso? Elas geraram para a sociedade ganhos, como aumento do número de empregos. O Brasil virou um grande produtor de automóveis, exportador para a América Latina, para a Europa, enfim, para diversos países. Gerou riqueza, gerou emprego, riqueza, imposto. Essa é a externalidade positiva. Qual que é a externalidade negativa? Nós geramos uma quantidade de veículos para nosso mercado que não cabe nas ruas que nós desenhamos. Isso aumentou demais o nosso nível de congestionamento. E como o transporte não tem prioridade de circulação na maioria das cidades, ele fica retido no congestionamento, aumentando o custo, tempo de viagem, enfim, ele gera essa externalidade negativa. Por que não agora trazer uma proposta de uma compensação dessa externalidade negativa através da cobrança de uma tarifa de congestionamento, assim como os pedágios foram implantados na privatização das rodovias. Assim como na telefonia, nós estamos acostumados a comprar um aparelho e pagar mensalmente pelo uso da infraestrutura. Nós não temos essa cultura no transporte individual. A gente compra o carro e acha que o governo é obrigado a construir estrada, nos dar garagem, estacionamento onde a gente vai, porque eu tenho o sonho de ter um carro. Então, não é assim. Nós temos outros serviços que já funcionam nesse sentido e nós temos que incorporar no transporte a mesma lógica. Como é que nós vamos pagar essa conta da infraestrutura? Então, a gente pode fazer a tarifa de congestionamento. Aqui nós estamos propondo a tarifa de uso do sistema viário pelas empresas que exploram comercialmente o transporte, as empresas privadas que exploram comercialmente o transporte. Isso vale para as empresas de aplicativo. São Paulo já faz isso, a Curitiba já faz isso, Fortaleza já faz isso. E aqui em Porto Alegre, qual que é a nossa diferença? Nós estamos propondo 28 centavos por quilômetro rodado para o transporte por Uber 99, Cabify, enfim, as empresas privadas que fazem o transporte por aplicativo. Com esses 28 centavos, se eu jogar a arrecadação prevista que a gente tem para esse segmento, jogar isso para a tarifa, eu reduzo a tarifa de R$ 4,70 para R$ 4,00. São 70 centavos por passageiro de subsídio do transporte privado para o transporte público. E parece que quando a gente faz esse tipo de proposta, nós estamos falando, cometendo um grande crime, que é dizer o seguinte: você tem que pagar pelo uso da infraestrutura que foi construída pela sociedade porto-alegrense para que uma empresa viesse aqui ganhar dinheiro. A mesma coisa, a carrocinha de cachorro-quente, para o cara vender o cachorro-quente dele na esquina, ele paga uma taxinha pelo uso do sistema, do espaço urbano. Né? Porque senão eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma praça bonita, vou cercar, botar algumas lojinhas lá dentro e vou cobrar entrada. Porque a praça é pública, eu estou exercendo uma atividade privada, por que eu não posso fazer isso? A sociedade acha isso que é um crime. Você está ocupando um espaço público para ganhar dinheiro. A mesma lógica a gente pode adotar no transporte. Por que não pode fazer a mesma coisa no transporte por aplicativo? Ou seja, não precisa de dinheiro público, não precisa tirar dinheiro da saúde e da educação para sustentar o transporte. Basta a gente cobrar as externalidades negativas dos que geram essas externalidades.
Então, acredito muito que a gente possa conduzir uma nova proposta e que, se possível, consigamos colocar, espalhar pelo Brasil e a gente ter aí um transporte mais barato, porque aí nós vamos atrair mais gente de volta para o transporte. Podemos até escolher, quero eletrificar toda a minha frota. Nós só vamos ter ônibus elétricos. Por quê? Porque eu tenho recurso para isso e isso não vai pesar na tarifa.